Olá, meus amigos da TV O Impacto. Estamos hoje aqui recebendo a visita do professor Laudenor Albarado. Inclusive já esteve aqui uma outra ocasião falando sobre a questão de energia elétrica, com as contas, com preços absurdos. Ele faz parte desse movimento. Mas hoje nós estamos aqui para tratar de um outro assunto, porque nós fizemos uma proposta aqui na TV O Impacto de trazer aqui para conversar e naturalmente levar ao nosso internauta as ideias, os pré-candidatos à Prefeitura de Santarém. Nós estamos usando aqui, como disse meu diretor Rafael, conversando com os prefeituráveis, né? São aquelas pessoas que estão se propondo, colocando o nome à disposição numa possível candidatura nas eleições do próximo ano. O professor Laudenor é mais um que está aqui, atendeu o nosso convite, eu agradeço inclusive já antecipadamente ter atendido, e vamos bater um papo sobre esse seu objetivo que também já está sendo articulado e comentado pela cidade. Prazer recebê-lo. Prazer, Oswaldo. Satisfação nossa. Estamos à sua disposição e à disposição de toda a população de Santarém para tentarmos conquistar mais esse objetivo dentro daquilo que a população espera. Pois bem, e nós já tivemos então conversa com outros pré-candidatos e eu perguntaria logo assim, de antemão, o que está levando o senhor, que inclusive já desempenhou o mandato de vereador, já foi secretário de governo também, né, no município, e que sempre está atuando fora, muitas vezes nos bastidores, mas está sempre ligado à política. E o que está levando você agora, depois de um período sem concorrer a cargo eletivo nenhum, postular uma possível candidatura? A gente vem observando o desenvolvimento do Brasil e, agregadamente, as cidades, né, brasileiras vão sentindo o reflexo das consequências do desenvolvimento, da mudança de vida, da transição na qual estamos passando, do avanço da tecnologia, essa coisa toda. E à medida que a tecnologia avança, a educação cai. A sociologia cria novos dispositivos que precisamos analisar. A população empobrece, a violência aumenta, a prostituição aumenta, o consumo de drogas aumenta, o consumo de bebida alcoólica aumenta, os crimes brutais e suicídios aumentam. E a gente se pergunta, Medellín, na Colômbia, era uma das piores cidades do mundo. Mas lá surgiram 2 cidadãos que conseguiram ter uma visão de que só o asfalto não resolvia, de que eles tinham que procurar uma forma de banir a corrupção das empresas que superfaturavam junto com os políticos, não é? E que tinham que dar valor ao bem mais precioso que um prefeito ou qualquer liderança tem que dar, a vida. A vida. A vida. E eles começaram então a trabalhar junto com os pobres e para os pobres e junto com os que tinham um poder aquisitivo melhor. No sentido de que aqueles que têm um pouco mais devem contribuir com aqueles que têm um pouco menos. E começaram a operacionalizar o crescimento humano, começaram a operacionalizar o desenvolvimento psicoemocional, começaram a operacionalizar a melhoria de renda e começaram a fazer, Oswaldo, não a exclusão de uma classe com a outra, sem cotas, mas começaram a fazer a integração de negros, brancos, índios, não é? E de quem tem um pouco mais de poder aquisitivo com quem tem um pouco menos. Professor, vou interromper aqui um pouquinho, porque a gente tem ouvido muito essa questão aí, esse comentário de que nos últimos 15 anos, mais ou menos, isso não existia no Brasil e que agora nos últimos 15 anos está acontecendo, que foi um processo de jogar cidadão contra cidadão, categoria contra categoria, classe contra classe, raça contra raça. E você acaba de falar essa questão de Medellín, buscando a integração, né, a reaproximação, o entrosamento das classes. Realmente eu me pergunto, seria
isso reflexo no Brasil de terem pregado constantemente essa briga, patrão contra empregado, negro contra branco, né? Índio contra branco, pobre contra rico. Isso aí realmente cria um clima realmente de hostilidade na sociedade. E como é que se buscaria fazer essa reaproximação para que a paz voltasse a reinar e todo mundo saber que um depende do outro, um precisa do outro? Alguém intencionalmente, movido por um sistema qualquer, por um regime qualquer, ou de fora do Brasil e também de dentro do Brasil, fez isso propositalmente. Porque eles tinham um objetivo: anarquizar o Brasil. Eles tinham o objetivo: desintegrar as categorias e promover a luta. Na minha época, você se lembra? A gente jogava a bola, dizia, passa a bola, neguinho. Ninguém se ofendia porque ninguém estava criticando nem ironizando. Não havia preconceito dessa natureza. Isso tudo tem gerado lutas de classes, violências, inclusive gerado estatísticas preparadas para dizer morreram tantos negros, morreram tantos brancos. Inclusive eu até reconheço, eu meio fugindo do assunto, mas já que veio à tona esse assunto aqui, até pregar mesmo a intriga entre o homem e a mulher. Tem essa disputa aí, homem contra mulher, mulher contra homem, e criando até a questão do feminicídio. Sem dúvida, o convívio está em desintegração, o convívio familiar entre pais e filhos, entre esposos, cônjuges e cônjuges, né, está em declínio, está completamente sendo profanado, e não há ninguém que tenha essa visão de resgatar o padrão moral, de resgatar o padrão ético, de resgatar o pacifismo, a harmonia e a alegria no convívio social. Isso, Oswaldo, me deixa muito sentido, muito ansioso, porque eu tenho filhos, não é? E não só por isso, nós vivemos o tempo da paz e nós estamos vivendo o tempo da violência. Nós não sabemos se nós saímos de casa vivos ou se voltamos mortos. Um prefeito, eu me lembro, você se lembra, quando eu fui vereador, eu criei um projeto de Brinca Santarém, não é? Como secretário e como vereador, e criei um projeto de combate da violência com a polícia nas escolas, nas palestras e tudo, até no Baixo Montemor, que estava na época. Isso deu um retorno muito bonito para Santarém. E eu preciso que Santarém entenda que há um ciclo de governabilidade que tem que ser quebrado. Um sai, elege o outro. O outro sai, elege o outro. E mantém as raízes da megalomania, mantém as raízes da doença psicológica e dizer que o poder é meu, que eu vou arrumar o dinheiro, que eu vou superfaturar, que eu vou ficar com aquilo para me permanecer permanentemente no poder. Escolas de governo no Pará que ainda estão no governo. Isso tem prejudicado grandemente a população de Santarém, do Pará e do Brasil. Eu não estou dizendo que eu sou o salvador. Só eu jamais faria alguma coisa. Mas eu devo criar uma equipe boa, com princípios cristãos, não é? Para que a gente possa governar para promover a vida, para promover a família, para promover a sociedade e para promover a união. Não para destruir, não para desintegrar, não para fomentar a violência, o consumo de drogas e a prostituição infantil. Bem, e nesse caso, o seu nome aí sendo já indicado como um provável candidato, um pré-candidato à prefeitura, você está buscando algum partido ou você já tem um partido ao qual já está afiliado? Eu estou estudando porque a Bíblia é muito clara, ela diz assim, vigiai e orai. E você está olhando bem para mim e sabe muito bem o que eu estou falando. Quando você chega num determinado partido, lá em cima pode ter alguém que está comprometido com alguém que não quer que você seja candidato. Ele vai te dar uma rasteira. Tem sentido? Tem sim. Então nós temos que ter muito cuidado, até porque a gente tem um projeto em conjunto para Santarém, não é? Que talvez Deus nos iluminar bem, Deus nos dê essa força, saúde, talvez possa servir de exemplo para muita gente no Brasil. Porque a gente não vai lá para se apropriar do que é nosso.
E eu não vim aqui criticar os outros. Mas você sabe, você foi vereador, eu sei o que tem ocorrido na história de Santarém. As pessoas se locupratarem permanentemente dos bens da população, da coisa pública, da coisa que é de todos. Não é? Você vê, por exemplo, essa briga contra a CELPA aí. Você não vê quase nenhum político se manifestar. Por quê? Não é? E é a população que paga, é a população que gera riqueza, é a população que trabalha, é a população que se aposenta com salário menor. E é essa população que gera riqueza, que gera divisa para o Brasil, que é mais maltratada, que a escola não funciona mais, que o exame de sangue ou o exame de saúde, você demora 6 meses para poder fazer, que a cirurgia passa 1 ano, terceiriza aqui, terceiriza ali, põe a UPA aqui, põe a outra ONG ali e só piora. Está errado? Tem alguma coisa errada? Se não tem dinheiro, nós vamos ter que criar. Hoje as pestilências estão tomando conta, é a dengue, é a chikungunya, e falam tanto em prevenção e ninguém avança. Professor, quais seriam os grandes pilares que numa possível candidatura, e claro, quando você se candidata, você tem a possibilidade de uma eleição, né, de ganhar. Ganhando uma eleição, já daria para antecipar mais ou menos assim, na ideia que você tem, de quais os pilares que são necessários para que Santarém volte a alavancar? Sim, a gente tem ideia. Sim, ideia. Mas o maior cientista não é aquele que sabe, sozinho. O maior e melhor cientista é aquele que vai aprender com o Oswaldo, vai aprender com ele. Oswaldo, me dá a tua opinião. Kelvin, me dá a tua opinião. Rafael, me dá a tua opinião. Do conjunto dessas opiniões, eu faço as opiniões para a gente governar. Mas eu não posso chegar aqui com a verdade. Quais são os pilares? Ouvir todo mundo. Em ouvindo todo mundo, organizar o projeto dentro daquilo, das percepções que a gente tem para que a sociedade possa viver melhor. Não é só asfalto, não é só prédio, não é só ponta. Agora vamos fazer uma obra na praia do Maracanã. Na praia do Maracanã. Qual a sua opinião em relação a isso? Que eu lembro que até para construir aqui a orla em frente à cidade, sempre tem aqui os ambientalistas que se manifestam. E depois que houve essa notícia da assinatura da ordem de serviço para iniciar as obras lá no Maracanã, eu não ouvi nenhum ambientalista falar desse tamanho. Tem alguma coisa aí por trás disso? Tem. O governo do estado está alinhado com o governo municipal. A SEMA é estadual, a SEMA é municipal. Está resolvido o problema. Mas aí tem Ministério Público, tem as Mas ONGs. aí nós não sabemos como está em Belém isso aí, lá na matriz. E a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Né? Pertence a Deus e aos fiscalizadores. Mas nós precisamos fiscalizar, são 3.800.000. Se você for a Copacabana, tá? Ou a um outro estado do Nordeste, você vai notar que tem calçadões. Não há orlões por lá. Há calçadões. Você sai da calçada e já está na areia da praia. Aqui é o contrário. Estão fazendo a população ribeirinha deixar de ter o contato com a população da cidade. Deixar de ancorar seus barquinhos para trazer a farinha. Deixar de ancorar o seu barquinho para trazer o peixe. Estão distanciando a cidade da zona ribeirinha. Talvez sem necessidade. Fica bonito, fica, mas não há necessidade. Pergunta-se, quem vai fiscalizar a aplicação desses quase 4 bilhões de reais? Que poderia ser feito o quê? Mais um hospital? Poderia ser feito o quê? Contratar mais médicos? Poderia ser feito o quê? Uma das coisas mínimas que eu vou revelar para você. Arrumar um ônibus bonitinho, colocar energia solar, fazer um laboratório móvel e fazer os exames que a população precisa com resultado na hora. Cadê? Então, nós não estamos criticando a obra, nem a ideia de quem trouxe. Cadê o EIA-RIMA para essa obra? Você viu o EIA-RIMA para essa obra? Talvez fosse mais útil, preste bem atenção todos nós. Não que eu esteja chamando atenção, mas uma forma de... Talvez fosse muito mais útil se fazer uma ponte da Borges Leal, tá? Ou mesmo da Marechal Rondon, por cima
por cima do Lago do Papucu para diminuir um engarrafamento que tem na Fernando Guilhom, que não tem quem suporte a quantidade de acidentes. Então, aí nós temos que, por exemplo, se eu for governar Santarém, eu vou ter que criar um conselho, como se faz em Japão, um país aí fora, na Ásia, que diz o seguinte: vamos passar pelo crivo daqueles que entendem mais. É bom para a cidade? Não tem coisa melhor? Se tem coisa melhor, vamos cambiar essa verba para um projeto que é melhor. Esse aqui é secundário. Nós precisamos primeiro de uma ponte para desintoxicar o trânsito de Santarém, ou não? Precisamos de uma outra lá no Irurá para desintoxicar o trânsito. E é tão pequeno no Irurá lá, para chegar no Largo do Lac. Tão pequeno, tão pequeno. Esse dinheiro dava para tudo e sobrava. O trânsito melhoraria 80% em Santarém. Se diminuiria 30%, 40% dos acidentes. Mas alguém pensou nisso? Alguém pediu a opinião da população? Este é um dos pilares que eu gostaria de apresentar para vocês. É governar ouvindo as necessidades mais prementes da população. Bem, então, para a gente concluir, aí está a oportunidade para você realmente colocar. Quer dizer, você já decidiu que o seu nome será colocado à disposição para uma possível candidatura a prefeito. Foi uma decisão minha, de alguns colegas ex-seminaristas do seminário São Pio X, que moraram conosco, né? E de alguns amigos e de pessoas que têm nos convidado há bastante tempo. E a gente sabe que a gente perde a paz, às vezes perde um pouco da privacidade, fica mais doado para os outros do que para si, mas nós não podemos ir embora para o outro caminho que o Papai do Céu determinou para a gente, sem poder ser útil aqui, sem poder contribuir para dar uma melhor qualidade de vida para a população de Santarém. Certo. E eu me sinto, né, como eu fui seminarista, como eu fui professor da Faculdade de Teologia, como eu fui professor na Universidade Federal de Santa Catarina, eu me sinto não totalmente preparado, mas eu me sinto preparado para governar com as pessoas, ouvir as pessoas e sistematizar a verdade, a ideia que cada um tem para melhorar Santarém. Concluindo aqui, você tem vontade de fazer alguma coisa em Santarém? Tem sim no seu coração. Ele tem. Cada pessoa tem vontade de dizer, eu queria que Santarém fosse assim. Isso eu vou ouvir de cada um pouquinho da verdade de cada um, sistematizar, organizar, e é assim que nós vamos governar, aplicar aquilo que cada um tem de vontade para fazer para Santarém. Tá certo, então a gente agradece mais uma vez aqui, conversamos nessa nossa rodada de entrevista com prefeituráveis, com o professor Laudenor Alvarado, que se propõe a uma oportunidade de concorrer nas próximas eleições do ano que vem. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o espaço que vocês estão nos dando e digo a todos aqueles que leem, que ouvem a TV Impacto, que eu estou à disposição. Eu, quando estava no seminário, eu aprendi uma frase que nunca mais eu esqueci. Quem não serve para servir, não serve para viver. Né? Se uma boa amizade você tem, louve a Deus, pois a amizade é um bem. Uma boa amizade você deve conservar, como é bom quando se sabe amar. Tá certo, então é isso. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.